Olá pessoal, então vamos dar início ao capítulo 3 do nosso curso de Física Geral 1. E o tema desse capítulo é a cinemática vetorial, certo? No capítulo 1, nós falamos sobre a cinemática unidimensional, não foi isso? Então nós consideramos que um corpo ele se deslocava em uma única direção, não é isso? E fizemos contas e exemplos quando corpos se moviam na horizontal ou na vertical, não é isso? Na vertical, nós fizemos com que corpos tivessem influência da aceleração gravitacional, corpos em queda, por exemplo. Ou eu arremessava um corpo verticalmente para cima, não é isso? Então, foi esses exemplos. Só que agora, a partir dessa cinemática vetorial, nós conseguimos descrever movimentos não só em uma única direção, e sim movimentos em duas, em três dimensões, certo? Então, essa cinemática aqui é uma cinemática mais geral. E a partir dessa cinemática, né, vai ser de fundamental importância para entender depois dinâmica, que é a parte que relaciona movimento com suas causas, certo? Então vamos lá. Descrever essa cinemática, a quantidade é grande a quantidade de informações, mas geralmente a gente vai buscar, vamos dizer assim, informações da cinemática do capítulo 1. Ou seja, considerando a cinemática do capítulo 1, apresentar as grandezas aqui vai ser um negócio mais rápido, vamos dizer assim, certo? Então vamos lá, vamos iniciar aí. Então, dado um referencial, né, a partir de um referencial, uma partícula descreve uma trajetória no espaço, não em uma única direção agora, e sim no espaço. E a trajetória descrita por essa partícula, por este corpo, é dada por essa figura aqui, por exemplo. Ok? Essa é a trajetória. Eu vou orientar minha trajetória, tá aqui, e a partícula descreve essa trajetória aí. Claro? Eu posso marcar a minha trajetória. Ao longo da trajetória, eu posso colocar marcações, posições. É isso? E eu vou destacar duas posições. Uma posição que eu vou chamar de S0 e uma posição que eu vou chamar de S. Certo? Essas posições vão ser chamadas de posições escalares. Então, são posições medidas ao longo da trajetória. Ok? Então, S0 geralmente é chamado de posição escalar inicial e S é a posição escalar final. Claro? Então, são posições medidas, né, definidas ao longo, posições definidas ao longo da trajetória. Tranquilo? Então, vamos lá. Se eu tenho uma posição final e a posição inicial, sim, S0 é uma posição para um tempo T0. Né? O T0 é o tempo, é o meu instante inicial. É de onde eu comecei a contar é o tempo de onde eu comecei a descrever o movimento. Certo? É o meu T0. Geralmente, quando eu tenho as funções da posição, velocidade e aceleração, e geralmente nós consideramos esse T0 igual a zero. Certo? E eu tenho S. Esse S é uma posição para um tempo T qualquer. Ok? Se eu tenho S e S0, eu posso definir um ΔS. E qual a definição do ΔS? É S final menos S inicial. Esse ΔS vai ser chamado de deslocamento escalar. Beleza? Deslocamento escalar. Se eu tenho um deslocamento escalar, usando o deslocamento escalar, podemos definir a velocidade média. Então, a velocidade média vai ser dada por ΔS sobre ΔT. Então, isso vai ser a velocidade escalar média.
certo? De novo, estou usando esse termo escalar porque isso são definições, né? São medidas feitas ao longo da trajetória, certo? Então, a velocidade e deslocamento, né, calculados ao longo da trajetória, tá claro? Vamos lá, na sequência, deslocamento, velocidade, eu posso definir agora a velocidade escalar instantânea. Qual a definição? Considerando o capítulo 1, nós conseguimos definir isso de maneira rápida e bastante simples. Né? Qual a definição da velocidade instantânea? A velocidade instantânea é quando eu tomo um limite da média para um tempo tendendo a zero, não é isso? Um tempo bem pequenininho. Então é fácil de escrever agora. Né? Não vamos fazer o gráfico, aquelas considerações da reta tangente, tudo, porque a gente já fez isso no capítulo 1. Ok? Então esse é o limite de ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso é a definição da derivada, né? Da derivada da posição em relação ao tempo. Ou seja, eu derivo a função da posição em relação ao tempo e eu tenho a minha velocidade escalar instantânea. Escalar instantânea. Certo? Então, seguindo, deslocamento, velocidade e agora eu tenho a aceleração. Primeiro eu defino a média. A aceleração escalar média é dada por ΔV sobre ΔT. Então, essa é a minha aceleração escalar média. Se eu tenho uma velocidade instantânea, eu tenho uma velocidade inicial e a final, eu meço a aceleração média, aceleração escalar média. Certo? Se eu tenho uma aceleração média, vamos definir a aceleração instantânea. Então, qual é a aceleração instantânea? É o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso é a definição da derivada de V em relação ao tempo. Isso é a minha aceleração escalar média. Certo? Então, tá aí. Nesse primeiro momento, vamos definir todas as grandezas. Depois, nós vamos fazer uma série de aplicações de todas essas definições. Ok? É daí que a gente vai ver exemplos de lançamentos, lançamento oblíquo, lançamento horizontal, movimento circular, né, que são conhecidos aí de vocês, certo? Então tá aqui. Aqui está a parte escalar, tá? A parte medida ao longo da trajetória descrita por um corpo, certo? Então, quem estiver anotando e perdeu algum passo aí, basta dar um pause aí no vídeo, né? Copia, vai amadurecendo cada conceito desse aí, e dá um play e segue, ok? Então vamos definir mais coisas aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou adotar agora um sistema de referência. No capítulo 1, eu não adotava um sistema de referência. Um eixo já resolvia o problema, né? Mas agora eu tenho um sistema de referência. Então eu vou botar 3 eixos aqui. O eixo Y, X e o Z. Embora você não esteja vendo o eixo Z, mas o eixo Z ele está aqui, ó. Ele sai do papel. Ele sai do plano do papel aqui, ó. Ok? E está nesse sentido aqui, ó. Saindo. Ok? É isso? É o sistema de 3 eixos ortogonais entre si. Cada eixo faz um ângulo de 90 graus com o outro. Não é isso? Outra maneira de ver, pega a regra da mão direita. Né?
vai em X e fecha em Y. Meu eixo Z está apontando para cima aqui, ó. Então, ele é perpendicular ao plano do papel. Então, o eixo Z está assim, certo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos à parte vetorial agora. Esse ponto aqui, dado o meu sistema de referência, esse ponto S0 aqui tem coordenadas x0, y0 e z0. Não é isso? E esse ponto aqui que eu chamei de S tem coordenadas x, y e z. Certo? Então, a partir do meu sistema de referência, eu vou localizar esses pontos. Como é que eu vou localizar esses pontos? Eu vou localizar esses pontos através de um vetor. Então, em relação à origem, eu vou traçar um vetor que localiza este ponto aqui, S0. Certo? Esse vetor, eu vou chamar ele de vetor R0. E quem é o vetor R0? É o vetor posição inicial. Então, o vetor posição inicial localiza, né, o ponto S0 em relação à origem. Tá claro? Então, o vetor posição. E eu posso escrever o vetor posição, o R0, o vetor posição inicial, em função de suas componentes. Como ele está escrito em relação à origem, então ficou fácil de expressar esse vetor em função de suas componentes. Fica como? O vetor R0 é dado por x0i mais y0j mais z0k. Aí. Então, usando aquela base que nós vimos em vetores, o i e o jk, certo? Então, esse é o vetor R0 em função de suas componentes. Eu posso localizar o ponto S também, que é onde ele chegou. Ó. Vou localizar também através de um vetor. Então, esse é o vetor posição. Vetor posição final, por enquanto, certo? Tá aqui. E esse vetor R localiza o ponto S em relação à origem. Também. Como ele localiza em relação à origem, escrever ele também em função de suas componentes ficou fácil também, não é isso? Como é que fica ele? Ele fica x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Tá aí. Esse é o vetor R menos R0. Então, esses dois são as posições. Então, esse é o vetor posição inicial, vetor posição final. Claro que usar posição final é imaginar que ele começou aqui e terminou aqui. Mas esse vetor aqui geralmente depende do tempo. Eu posso localizar ele em qualquer instante. Né? Eu posso localizar esse vetor R em qualquer instante aqui, no espaço. Certo? Se eu tenho as posições, eu posso definir o deslocamento de novo. Então, vamos seguir a mesma sequência que nós fizemos no capítulo 1, a mesma sequência que eu fiz aqui, vamos fazer aqui, só que agora a parte vetorial, certo? Então eu tenho o vetor de deslocamento. O vetor de deslocamento é o vetor ΔR. Se você seguir essa sequência, perceba que a fala é a mesma. Só que um é escalar, o outro é vetorial, certo? O outro foi ΔX, porque só tinha na direção horizontal, por exemplo. Mas tudo a fala é a mesma. Como assim? Quem é o vetor ΔR? É o vetor posição final menos a posição inicial. Só que é a subtração vetorial aqui. Certo? Esse é o vetor ΔR. Onde é que está esse vetor ΔR na figura? Esse vetor ΔR na figura ele está aqui, ó. Olha aqui. Esse é o vetor ΔR. Tranquilo? Perceba que essa expressão aqui está representada nessa figura. Né? Vê como é que está representada. Você pode enxergar aqui, ó. Isso aqui está menos se você olhar para cá mais, né?
Então, R0 mais ΔR, ó, R0 mais ΔR é igual a R. Percebe? Ou o vetor subtração entre R e R0 é esse vetor ΔR aqui, ó. Então, essa subtração vetorial aqui está expressa na figura aqui, ó. Tá claro? Certo? Então, como é o nome disso aqui? Isso vai ser o meu deslocamento. Simplesmente podemos chamar de deslocamento. Geralmente, né? No ensino médio, para diferenciar um e o outro, aí ele chama isso aqui de deslocamento vetorial e isso aqui de deslocamento escalar. Certo? Mas aqui a gente pode usar a notação simplesmente chamar isso aqui de deslocamento. Certo? Eu também posso escrever esse deslocamento em função de suas componentes. Como é que fica em função de suas componentes? Vai ficar ΔR é igual a... Quem é R? Só escrever o vetor R. O vetor R é xi mais YJ mais ZK menos X0I mais Y0J mais Z0K. É só escrever R menos R0. O menos aqui eu distribuo aqui e vou agrupar os termos em I, em J e em K. Quando eu fizer isso, vai ficar como? ΔR é igual a X0, não, X menos X0 na direção I, claro, mais Y menos Y0 na direção J, mais Z menos Z0 na direção K. Tranquilo? Mas quem é X menos X0? X menos X0 é ΔX. Concordam? Então, o vetor ΔR vai ser dado por ΔXI. Ou seja, esse é o deslocamento nessa direção aqui, ó, na direção X. Mais ΔYJ, que é o deslocamento nessa direção. Mais ΔZK, que é o deslocamento na direção Z. Certo? Ou seja, o deslocamento total, o deslocamento ΔR, né, ele é a soma vetorial dos deslocamentos em X, em Y e em Z. Perceba que a parte unidimensional e bidimensional está contido aqui, nesse deslocamento, né? Se eu tiver deslocamento numa única direção, por exemplo, X, ΔY e ΔZ é zero, só tem um X, ó. Se eu tiver um deslocamento bidimensional, por exemplo, no plano XY, né, o deslocamento em Z é zero. Eu fico só com isso aqui, ó. E se eu tiver deslocamento nas três direções, tá aqui. É só fazer a soma vetorial desses três deslocamentos aí. Em X, em Y e em Z. Perceba que tudo começa a se conectar agora. Porque, veja, se o movimento ele for unidimensional, imagine só, então. O movimento agora está na horizontal. Né? Na horizontal eu vou representar, né, pelo eixo X. Então, se o movimento for unidimensional, ou seja, for uma reta, né, for diretamente no eixo X, horizontal, esse deslocamento ΔX é igual a ΔS. Né? O ΔX é igual ao ΔS. E o módulo desse vetor é um módulo, né, tem um valor de ΔX ou de ΔS. Claro, né? Porque vamos lá, vou botar aqui. Abre um parêntese aqui, certo? Se eu tiver um movimento aqui, diretamente assim, ó, só no eixo X. Um cara sai daqui e chega, sai daqui e chega aqui, ó. Né? Só que nesse movimento, eu também chamei isso aqui de X0 e X. Não é isso? E nesse caso aqui, eu tenho um vetor aqui, ó. Que esse é o vetor ΔR. Ou seja, nesse único caso aqui, unidimensional, o ΔX é igual ao ΔS. Tá claro? ΔX é igual ao ΔS. O que não acontece aqui, ó. Esse tamanho aqui, né? Esse tamanho aqui... Sim, deixa eu completar. O ΔX é igual ao ΔS, que é igual ao módulo de ΔR.
Esse é o único caso. Porque claramente, esse tamanho aqui, ΔS, não é igual ao módulo desse vetor, ΔR. E aqui, né, eu estou considerando que ele teve deslocamento nas três direções. Mas, se eu tiver um deslocamento unidimensional, por exemplo, aqui no eixo X, tudo isso aqui praticamente fica a mesma coisa. Ou seja, o módulo desse vetor é igual ao ΔS, que é o deslocamento escalar, que é igual ao ΔX, que foi do capítulo 1. Então, quando o movimento é unidimensional, tudo se resume à mesma coisa. Não é isso? Todas as definições, tudo se resume à mesma coisa. Agora, quando eu tenho um deslocamento em 3 dimensões ou em 2, eu tenho que contar cada uma separadamente. Tá claro? Estou pegando a ideia? Então, beleza. Continuando. Deslocamento. Qual o próximo agora? Velocidade média. Qual a definição da velocidade média? É o deslocamento, é a razão entre o deslocamento e o tempo. Tá aí. Então, isso aqui é a minha velocidade média. Beleza? Vetorialmente escrito dessa maneira, para onde aponta o vetor velocidade média? O vetor velocidade média aponta na mesma direção e sentido de ΔR. Na mesma direção tá claro aqui, né? Mas no mesmo sentido, porque ΔT sempre vai ser positivo. Né? A gente sempre vai estar adotando a seta do tempo, lembra? Sempre o tempo vai para frente. Eu nunca vou contar tempo para trás. Então ΔT sempre é positivo. Tá claro? Então esse vetor velocidade média, o vetor velocidade média tem a mesma direção e sentido de ΔR. Claro? E o módulo de ΔR, ou seja, o módulo da velocidade média é dado por, geometricamente aqui, vai ter alguma forma de você calcular esse tamanho aqui, o tamanho do vetor ΔR. Beleza? Certo? Se eu tenho uma velocidade média, vamos seguir a mesma sequência daqui, a mesma sequência do capítulo 1. Se eu tenho uma velocidade média, eu posso medir a velocidade instantânea. Quem é a velocidade instantânea? É o limite da média, né? ΔR sobre ΔT. Quando ΔT tende a zero. O que é isso? Isso é a definição da derivada, né? Isso é a derivada do vetor posição de R em relação ao tempo. Beleza? Aí você pode me perguntar, beleza, eu sei derivar uma função comum. Mas como é que eu derivo um vetor? A ideia é simples. Derivar um vetor é você derivar cada uma de suas componentes. E se você fizer a conta aqui, você consegue perceber isso. Né? Como? Vamos escrever aqui ddt, que é a operação da derivada, em R, né? Só que quem é R? É x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Certo? Tá, estou escrevendo assim, né? Mas geralmente essas posições x, y, z dependem do tempo. É isso? Eu posso escrever esse vetor aqui, R, assim também, ó. R em função do tempo. Quem é R em função do tempo? É x em função do tempo y, mais y em função do tempo j, mais z em função do tempo k. Perceba, a aula está ficando bastante densa, mas vamos tentar definir tudo para depois fazer só exemplos e aplicar tudo isso que vai estar escrito aqui, ok? Então, voltando aqui, ó. DDT, deriva x, deriva y, deriva z. Certo? Quando você fizer essas derivadas, quem é dx dt? Dx dt é vx, eu vou chamar de vx. E vx é a componente da velocidade na direção x, na direção do eixo do vetor y. Certo? Mais dy dt. Quem é dy dt? É vy na direção k. K não, né? Na direção j. E dz, ó, dz dt. Isso é vz.
certo? Na direção aqui. Vou apagar aqui, ficou ruim. Então, Y na direção J. E VZ na direção K. Tá aí. Então, esse é o vetor velocidade. Então, tem componentes Vx, Vy e Vz. Certo? Então, tá interessante também, vamos perceber mais uma coisa aqui. Se eu pegar essa figura aqui e transportar para cá, a trajetória era essa, né? E o vetor velocidade tem esta direção aqui. E tinha a direção dessa reta secante que passava pelos pontos S e S0. O vetor velocidade média. Não era assim? Eu escrevi ele do mesmo tamanho de ΔR, mas a ideia não é essa. A ideia é que esse vetor ele tem a mesma direção desta reta secante aqui, ó, que passa pelos pontos S e S0. Aqui é T0 e aqui é T. Não é isso? O que é tender a zero? Tender a um tempo bem pequenininho, né? Ó, aqui é T0 e aqui está no instante T. Se eu fizer um tempo T tendendo a T0, ou seja, o ΔT cada vez menor, né? Se eu tender esse tempo para cá, essa reta secante ela toma essa direção aqui, ó. Tá? Não é isso? Para esse tempo aqui, a reta secante fica nessa direção. Um tempo menor, essa reta secante vem para cá. Não é isso? Se eu pegar um tempo menor ainda, a reta secante vem para cá. Se eu tomar o limite agora de ΔT tende a zero, ou T tende a T0, este vetor que está na direção secante, ele tende a ser um vetor na direção tangente. Ou seja, para onde aponta este vetor velocidade? Se a trajetória é assim, e eu quero o vetor velocidade neste ponto, o vetor velocidade, deixa eu escrever aqui que eu não escrevi. Velocidade instantânea. Esse é o vetor velocidade instantânea, que é dado pela derivada do vetor R, né? Ela está na direção tangente ao ponto. Então, qual a direção do vetor velocidade? É sempre tangente à trajetória. Sempre. Por esse motivo aqui, certo? Que o vetor velocidade média, que está na direção da reta secante, se o tempo tender a zero, ele tende a ter a inclinação da reta tangente ao ponto. Naquele ponto. Qual o sentido desse vetor? É o sentido do movimento, que é dado por essa setinha aqui, ó. Então, se está aqui, então esse vetor velocidade aqui tem essa direção aqui e esse sentido. Sempre. Isso é sempre. Então, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, é tangente, né, na direção da reta tangente ao ponto na trajetória. Certo? E esse vetor tem módulo V. E qual o módulo desse vetor? É a velocidade escalar, é dado pela velocidade escalar instantânea, ao ponto. É dado por este módulo aqui, pelo módulo dessa velocidade aqui. Então, qual é o módulo desse vetor? É essa velocidade aqui. Qual a direção? A direção da reta tangente. E qual o sentido? É no sentido do movimento. Como é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Certo? Então, perceba que a cinemática está bem mais, né, robusta, vamos dizer assim, né? No caso, é bem mais geral. E sempre que possível, vamos mostrar que isso aqui, em dadas condições, se reduz ao capítulo 1. Né? Quando você restringe só uma direção. Certo? Então vamos lá. Deslocamento, velocidade. Por último, a aceleração. O que é a aceleração? É ΔV sobre ΔT. É isso? Então isso aqui vai ser a minha
aceleração média. Certo? Que é dado por ΔV e ΔT. Não esqueça que isso aqui não é uma subtração, isso aqui é uma subtração vetorial, né? ΔV é V final menos V inicial. Se eu tenho uma aceleração média, como é que fica a aceleração instantânea? Ela é dada pelo limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Isso é a definição da derivada de V. Então, essa é a derivada de V em relação ao tempo. É isso? E vamos fazer de maneira direta aqui. Derivar um vetor é derivar suas componentes. É isso? Então, se você derivar o vetor velocidade, você tem que derivar a componente x, y, z. Se você derivar a componente x, y, z em relação ao tempo, você tem as componentes da aceleração. Então, fazendo essa derivada deste vetor aqui, você tem as componentes ax na direção y, mais a y na direção j, mais a z na direção k. Então tá aqui. Voltando, esse é o vetor deslocamento, esse é o vetor velocidade e esse é o vetor aceleração. Então, esse aqui vai ser a minha aceleração instantânea. Ok? Certo? Então posso dizer o seguinte, toda a cinemática está aqui. Toda cinemática está aqui. Certo? Então a partir daqui é que nós vamos fazer aplicações disso. E a quantidade de aplicações é enorme, a quantidade de aplicações. Certo? Mas a cinemática, tudo aqui está englobado. A cinemática, né, em 3 dimensões. 2 é só eu zerar uma direção e uma é só eu zerar mais 2. Né? Tudo aqui eu posso reduzir de 3 dimensões para 2 e de 2 para 1, por exemplo. Certo? Então, copiem direitinho, absorva cada definição dessa. E na próxima aula, nós vamos, nas próximas aulas, botei muitas aulas à frente aí, nós vamos fazer aplicações disso aqui tudinho. Certo? Então, qualquer dúvida, é bom vocês anotarem, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, né, quando a gente estiver fazendo um exemplo, você volta ao geral, só para relembrar alguma coisa aqui. Ok? Certo? Então, valeu e até a próxima aula. Na próxima aula, iniciaremos com exemplos. Nas próximas aulas, que todas as próximas aulas vão ser exemplos da cinemática vetorial, que está aqui. Beleza? Tchau, pessoal, e até a próxima.